Oi, sétimo ano, vamos dar início à nossa aula. O tema de hoje é atmosférico. Essa tela aí é para lembrar os componentes do ar, né? E hoje a gente vai estudar o gás carbônico. Conhecido como dióxido de carbônico, este gás existe em pequena quantidade na atmosfera. Porém, pessoal, nos últimos tempos ele tem aumentado muito e tem consequência, né? Esse aumento tem causado a poluição do ar e intensificado o efeito estufa que a gente vai estudar mais na frente. O gás carbônico e o processo de fotossíntese. A gente sabe o quanto é importante, né? Porque as plantas ela vai absorver o gás carbônico e vai liberar o gás oxigênio tão importante para nós humanos. Também nesse processo, os vegetais eles vão fabricar a glicose, pessoal, que é um tipo de açúcar que lhe serve de alimento e ao mesmo tempo vai purificar o ar. Agora vamos falar sobre os gases nobres ou raros. Os gases nobres também são chamados de gases raros, certo? Eles são encontrados em pequenas quantidades na atmosfera. E uma observação que eu destaco aí é que eles não se combinam com outros elementos. Vocês vão estudar futuramente, né, a tabela periódica que eu vou mostrar agora e vocês vão entender por que eles não se combinam. Mas é mais para frente. Olha só, aqui nós temos a tabela periódica com todos os elementos químicos e aqui em destaque, ó, que está em azul, nós temos gases raros, né? Olha só. São esses: o argônio, o hélio, o neônio, o xenônio, o radômio e o criptônio. Pessoal, esses gases não são absorvidos pelos os organismos dos seres vivos durante o processo de respiração. Mas ele é muito importante e muito usado no nosso dia a dia. Ó, sim, antes de eu começar a explicar cada um, eu peço para que vocês prestem atenção quando for estudar nas figuras que eu coloco, certo? E algumas têm até legendas, para que vocês fiquem atentos. Olha só, o argônio. Onde é que ele é usado? Na fabricação de lâmpadas incandescentes e fluorescentes, certo? Também usado na soldagem de metais como alumínio e no aço inoxidável. Interessante, né? Olha só, o hélio. Ele é encontrado apenas nas alturas, né, nas camadas da atmosfera mais altas. Ele é utilizado, pessoal, para enchimento de balões, dirigíveis, meteorológico, festas ou propagandas, certo? Também é usado, certo, engarrafado em cilindros para mergulhos de grande profundidade. O neônio, olha só, bastante usado em lâmpadas de sinais luminosos, aqueles que a gente chama de neon. O xenônio, usado para encher lâmpadas de flash. E aqui, ó, tem alguns exemplos e umas observações que vocês devem, certo, não deixar de ler. O radônio, usado na radioterapia, bastante usado, pessoal, no tratamento de câncer. O criptônio, intensa luz branca, recebe corrente elétrica. É utilizado na iluminação de pistas de aeroportos. Olha só agora, efeitos nocivos da poluição atmosférica. A poluição do ar atmosférico é responsável por inúmeros problemas de ordem ambiental. Quais são eles? A chuva ácida, a destruição da camada de ozônio e o efeito estufa.
em destaque aqui, eu coloquei o aquecimento global. Pessoal, é um fenômeno natural e necessário para manter a temperatura da Terra em níveis adequados para a vida, certo? E aí ele explica que quais são os gases, professora? Alguns gases, como o vapor de água, o gás carbônio, o ozônio, o metano, entre outros. Eles vão se juntar e esses gases vão ser denominados, né, de efeito estufa. Ele vai provocar esse efeito estufa que é natural. Agora, olha, tanto que eu coloquei aqui como importante esclarecer, certo? O efeito estufa, pessoal, é um fenômeno natural e bastante essencial para a vida do planeta, né? Dos seres vivos. O problema é que quando ele é intensificado, aí ele vai ter o quê? Ele vai ocasionar alterações climáticas e aumentar a temperatura da Terra. Aí vem as consequências. Mais uma vez, olha, eu trago o efeito estufa, aí a definição, trouxe essa imagem, que depois vocês dão uma olhada, dão uma parada no material, certo? E, ó, existe na atmosfera diversos gases de efeito estufa, que a gente viu já, capazes de absorver radiação solar irradiada pela superfície terrestre, impedindo que todo o calor retorne ao espaço. Então, uma parte, ó, ela retorna e a outra parte vai para a superfície. Vamos aqui continuando, né? O efeito estufa, quando intensificado, que é aí onde está o problema, ele vai ocasionar alterações. Mais uma vez eu chamo a atenção, certo? Em virtude do aumento da temperatura da Terra. E essa elevação decorre da queima de quê, professor? Do petróleo, de grandes queimadas, do desmatamento. E tudo tem uma consequência, né? Olha só, coloquei 4 aqui. O derretimento das calotas polares, o aumento dos níveis dos oceanos, a alteração no clima de modo geral, a alteração no regime de chuvas. Olha só, quanta coisa negativa. Eu vou dar uma paradinha aqui e vocês observem, olha só que situação. E quem é o agente? O maior agente é nós, os humanos, o homem, certo? Vamos continuar, né? Urgente, há necessidade de diminuir a liberação de gases que intensificam o efeito estufa. Olha só, distribuição da camada de ozônio, certo? A camada de ozônio localizada na estratosfera age como um filtro para os raios ultravioleta do Sol. Pessoal, essa camada de ozônio ela é importante, porém, nos últimos tempos, certo? O que tem acontecendo? Atividades humanas estão provocando o quê? Um aumento, certo? Um buraco nessa camada. E aí, o que vai acontecer? Já que ela serve, ela age como um filtro, vai prejudicar a vida do homem. Nós destruímos, nós temos consequências, certo? A inversão térmica. Olha só, eu vou ler o textinho, depois eu venho aqui para as figuras. O calor do Sol é transferido para o ar mais próximo da superfície, que se torna mais quente e menos denso, tende o que? A subir, como está mostrando aqui, ó, o ar quente subindo. Vamos ver o que vai acontecer.
A camada de ar acima, mais fria e mais densa, tende o quê? A descer. Esse é o processo natural, certo? Quando o ar quente sobe, leva para cima todos os poluentes do ar próximo à superfície, dissipando-os para as camadas mais altas. Esse é o processo natural, certo? É interessante que quando ele sobe, o ar quente sobe, ele leva o quê, pessoal? Os poluentes do ar. Olha só o que vai acontecer. Antes de ler o texto, eu vou mostrar aqui para vocês, essa situação e essa. Perceba que aqui, a camada de ar quente, ela está mais próxima à superfície. Ela vai subir e vai levar o quê? Os poluentes. Porém, é um processo também natural. Vai ter dias que as temperaturas vão baixar e vai se formar uma camada de ar frio aqui, E o que vai acontecer com a camada de ar quente? Ela vai ficar aqui entre duas camadas de ar frio. Pessoal, ela não vai conseguir, subir. E aí, essa camada de ar quente, ela vai retornar, para a superfície. Onde é que está o problema de tudo isso, professora? Ela vai vir com o quê? O que ela leva? Os poluentes. Então, os poluentes vai ficar concentrado aqui, eu não vou ler todo, vou só pegar essa parte aqui. Uma camada de ar mais quente se forma sobre a camada de ar frio e como uma tampa, veja aqui, que ele está entre duas camadas de ar frio, vai impedir que esse ar quente suba e também vai impedir o que, pessoal? O ar com os poluentes. E aí ele vai retornar para a superfície e vai prejudicar a saúde humana. Sobre as chuvas ácidas, certo? Nós temos aí o nitrogênio e o enxofre que se dissipam na atmosfera e ao se combinar com o vapor de água, participam da formação das nuvens de chuva. Agora, o interessante é que essa combinação vai formar não chuva comum. Essa combinação vai resultar em chuvas o quê, pessoal? Ácidas. Geralmente é mais frequente aonde? Nas grandes cidades. Porém, também pode atingir regiões mais distantes. E quem é que vai levar tudo isso? Ela vai ser transportada pelo vento, certo? E aí, nós temos a atividade do nosso livro 2, aí as páginas, nós vamos corrigi-las, na aula conferência, na videoconferência, aguardo vocês lá, espero que vocês tenham gostado e até lá. Beijos!